Hoje nós vamos falar sobre um tabu, o suicídio. O título da nossa conversa é Rompendo o Silêncio sobre o Suicídio. A sociedade brasileira está impactada nos últimos 2 anos com o aumento extraordinário, grave do suicídio no Brasil, que fez o Brasil saltar da 8ª para a 6ª posição em suicídio no mundo, e alguns acreditam até para a 4ª, em função do momento crítico que a sociedade brasileira atravessa de desemprego, violência urbana e corrupção. E mais o suicídio de padres, de pastores e até de rabinos. E especialmente o suicídio de líderes religiosos nos obriga e obriga a sociedade brasileira a romper o silêncio sobre o suicídio, porque os números estatísticos são alarmantes. Existem muitas causas para o suicídio. Nós poderíamos afirmar que uma das primeiras causas são as crenças das pessoas, porque quando Emile Durkheim cruzou a variável suicídio com crença religiosa, ele encontrou estatisticamente o maior grupo de suicidas no mundo entre os budistas. E essa estatística se sustenta até hoje, porque o budista não crê em Deus, não crê em céu, não crê em inferno, em geral não crê nessas coisas, o budista tibetano. E aí quando o seu projeto de vida nesta vida fracassa, segundo esses teóricos, o suicídio resta como única saída. Curiosamente, o segundo maior grupo de suicida no mundo, em relação à variável religiosa, é o grupo dos protestantes. Especialmente dos protestantes históricos. Porque eles têm certeza da salvação. E não existe pecado mortal do protestantismo. O suicida termina se considerando mais um pecador, como todos os pecadores. E às vezes o suicídio termina também sendo uma porta de saída para a vida. Uma lamentável, terrível e triste porta de saída para a vida. O terceiro grupo, na ordem classificatória dos grupos com maior índice de suicídio, é entre os católicos, porque na crença católica o sujeito que morre goza do benefício da dúvida, ele não sabe se vai para o céu ou para o inferno ou para o purgatório, e aí é preferível não arriscar. E o quarto menor grupo, estatisticamente considerado de suicídio, é das religiões totêmicas, incluindo as religiões afro e as afro-brasileiras, porque os oriundos dessas religiões acreditam que os deuses são expressões dos elementos da natureza e que eles, ao morrer, voltarão para a natureza. E eles se sentem guardiões da vida e da natureza, daí o índice de suicídio ser menor. Causas neuropsicológicas do suicídio. O suicídio está diretamente relacionado com transtornos mentais, especialmente com a depressão. Aí imagina, pastores que consideram a depressão, a possessão e a opressão do demônio, quando eles sentem e adoecem e vivenciam a depressão, eles ficam desesperados, porque eles não podem chegar para a igreja e dizer eu sou um deprimido, se a depressão é do demônio. Se eles convencem os membros da igreja a não se tratarem, a entregarem os remédios para a depressão, como é que ele vai chegar agora lá e dizer eu sou um deprimido? Mas na Bíblia existem muitos deprimidos. Jeremias era um deprimido, Elias era um deprimido. Tem grandes homens, grandes mulheres na história da humanidade deprimidos. Vamos lá, em termos estatísticos, entre 7 e 10% da população do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, sofre de depressão. No Brasil, este número corresponde em média a 20 milhões de pessoas. 30% destes 20 milhões de pessoas tentarão o suicídio pelo menos uma vez na vida. No Brasil, esse número dará 6 milhões de pessoas. Destes 6 milhões de pessoas,
10% dos deprimidos tentarão o suicídio até dar cabo da vida. Este número dá 600 mil pessoas. O problema é que se nós não consideramos transtorno mental como uma doença, como alguns segmentos da sociedade e mesmo da igreja não consideram, o problema é que se nós não consideramos depressão como uma doença, como os setores da sociedade e da própria igreja não consideram, como nós podemos socorrer e acolher alguém com transtorno mental? E se ele é cristão, ele ainda vai ser acusado muitas vezes de não ter fé, de estar oprimido do diabo, de ter fracassado como crente, como cristão. Gente, isso é muito terrível, é muito desumano. A dor do suicida é muito grande. Uma família que passa por um suicídio sofre um trauma imenso. No mais das vezes se transforma num trauma transgeracional que vai passando de geração em geração, e tem famílias que têm inúmeros casos de suicídio, porque nunca trataram. Não podem falar sobre isso. Graças a Deus que hoje nós temos as redes sociais e a mídia que publicam suicídio até de pastores, de padres e de rabinos. Mas qual deve ser a abordagem e o tratamento adequado do suicídio? Do ponto de vista psicológico, o suicida está sofrendo a maior dor humana que um ser humano pode viver. Ele vive uma profunda rejeição, ele sofre de uma profunda rejeição, de um sofrimento de fracasso elevado à enésima potência, de um sentimento de inutilidade profundo, e aí ele nega a vida, ele nega a família, ele nega a própria sociedade e se condena ao mais alto grau de marginalização humana, que é o grau do suicida. E aí a abordagem tem que ser diferente. A primeira pergunta que você faz a um suicida não é porque ele quer se matar. Ele tem 1000 razões para se matar e ele não vai lhe dizer. A pergunta que você deve fazer é: o que é que você gostaria de matar na sua vida? O que é que você gostaria de matar em você se pudesse? Porque se ele conseguir deslocar o objeto do sofrimento do seu ego, pode criar esperança. E quando eu faço essa pergunta para suicidas, eles ficam chocados. Como assim, doutor? Fala então, vai para casa, pensa com carinho o que é que você realmente está querendo matar em você. E às vezes eles querem matar a vida, o modelo de vida, as crenças, o modelo de crença, as expectativas, enfim, o sistema de relações que não deu certo. E não a eles mesmos. Depois, o suicida precisa ser aceito incondicionalmente, sem jogo de palavras. Os cristãos são mestres de palavras, dizem assim: eu aceito você, mas não aceito seu suicídio. Eu já lidei com o suicida, eu olho bem nos olhos dele, eu digo: se você viver, eu vou te amar. Se você morrer, eu vou te amar. A vida é tua, tu pode fazer o que quiser com ela e Deus vai te amar do mesmo jeito. É amor incondicional, aceitação incondicional para alguém que se considera no limite da existência, no limite da vida, para alguém que perdeu a fé, que perdeu o amor, que perdeu a esperança ou que nunca experimentou em função de transtornos mentais que alteraram toda a química do seu cérebro e ele não consegue ter fé, não consegue se sentir amado, não consegue ter esperança. Eu não tenho problema nenhum de dizer para um suicida: Deus te ama incondicionalmente. Deus te aceita incondicionalmente. Você está disposto a procurar ajuda? E um suicida precisa de uma equipe multidisciplinar, porque o suicídio é multicausal. Tem causas culturais, tem causas neuropsicológicas, tem causas psicológicas, tem causas espirituais.
O suicida precisa ser cercado de cuidado. Um bom psiquiatra, um bom neurologista, um bom psicólogo, um bom guia espiritual, um pastor dedicado, um rabino, por que não, um padre dedicado, sábio. A família, quando percebe que alguém está se lançando no abismo do suicídio, deve criar uma rede de solidariedade, sem cobranças, porque as cobranças não resolveram nada. Com a humildade de aceitar o desespero humano, a humildade de aceitar a fragilidade humana, a humildade de aceitar a condição humana. Há poder quando você aceita a condição humana e aceita a fragilidade humana e aceita, às vezes, até essa necessidade absurda de algumas pessoas de darem cabo da própria vida. A Bíblia é clara sobre o suicídio, porque Deus diz com toda clareza nos 10 mandamentos, não matarás. Mas o suicida é apenas um homicida de si mesmo. Mas isso já é uma outra história para um outro vídeo. Muito obrigado.